Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade de estar podendo compartilhar um pouco do que eu tenho conhecimento e espero ajudar a todos e a oportunidade de estar trazendo alguns conceitos sobre a questão da otimização de câmaras e os benefícios com relação a tanto a custos como em prol de toda a otimização da planta de britagem. Hoje, quando se fala em eficiência de uma planta de britagem, o que a gente pensa exatamente, né? Tem tanta coisa para se pensar, é um tema muito amplo, né? Mas normalmente a gente procura o quê? Que se tenha um desgaste regular, né? Uma boa produtividade da planta de britagem, a qualidade do produto que essa britagem está trazendo é adequada, uma vida útil dos componentes de desgaste também otimizados, parâmetros que sejam constantes nessa britagem, um consumo de potência que isso vai me deixar, principalmente com relação à eficiência do equipamento, né, energético, a melhor aproveitamento possível. E também a questão propriamente dita do custo-benefício, que ele seja equilibrado. E tudo isso nós temos que pensar levando em consideração aos mais diversos tipos de britadores dentro de nossa planta de britagem. Nós estamos focando com relação a câmaras de britagem, por isso nós vamos focar na questão do britador, né? Então, são muitos os tipos de britadores e cada qual com sua característica, né? Que nos faz pensar em quê? Qual é o nosso desafio dentro da britagem, né? A gente tem que pensar sempre no quê? Na questão de ter a melhor questão de um desempenho melhorado, né? Um aumento na produtividade, a questão de zero acidentes e, logicamente, tendo sempre como objetivo também a maior rentabilidade do processo. Então, quando a gente vê isso, nós vemos a questão do quê? Que as trocas dos itens de desgaste são operações críticas, né? Elas requerem um planejamento de manutenção detalhado, elas levam muito tempo para essa execução, exigem uma equipe treinada e experiente, né, para realizar no menor tempo e, com isso, reduzir o tempo da planta parada, e são também exposições de alto risco, onde as pessoas estão constantemente sujeitas ao risco de acidentes. Então, se a gente pensa numa solução personalizada, né, de uma câmara, o objetivo vai ser o quê? Atacar tanto no desempenho, eliminando os problemas operacionais, trocas mais rápidas, maior vida útil, né, para aumentar a produtividade, ter uma cavidade melhorada com granulometria adequada, otimizar a taxa de desgaste para ter um desempenho elevado, e também na questão de segurança, reduzir, né, os riscos de manutenção, minimizando a redução e as trocas de ferramentas, e utilizando ferramentas de elevação e acessórios de manutenção. Isso se torna um ciclo, né, que vai resultar na nossa melhora da rentabilidade. Só que quando a gente fala em desenvolver uma câmara de britagem, nós não podemos pensar somente que é apenas um aumento da vida útil, porque ele não é, né? Ele é uma maneira de melhorar significativamente o desempenho da planta. Além disso, ela vai proporcionar uma melhor granulometria do produto, objetivando aí os casos tanto
quando falamos em agregados e qualidade e forma, ou de realmente de diminuir a porcentagem do material do P80 desejado para se ter uma melhor otimização dos equipamentos subsequentes. Com isso, também, nós temos também o objetivo do quê? De ter menos manutenção durante esse período, né? Que está ligado diretamente à questão do aumento da vida útil, né? Mas, e que isso vai proporcionar um tempo maior de operação, mas mais também do que aumentar a vida útil, também conseguir reduzir esse tempo de manutenção para reduzir a questão do equipamento parado e tornado ele mais disponível para o processo de produção. E se combinamos também uma otimização da taxa de produção, ou seja, se aumentamos a produtividade geral do equipamento e do processo, nós também teremos o que com isso? Um melhor desempenho e um menor custo por tonelada, que isso vai impactar diretamente nos nossos custos de produção, né? Então, aliamos granulometria, tempo de manutenção e menor paradas para manutenção e taxa de produtividade. Isso resultará numa eficiência global da planta. Isso estamos falando apenas trabalhando dentro da otimização de câmaras. Existem outros processos, outras metodologias para se ganhar eficiência da planta de britagem. Mas este é um pilar muito importante para chegarmos no nosso objetivo aí, conciliando tempo, custo e segurança. Existem dois caminhos, basicamente, quando falamos em câmaras de britagem, para a gente trabalhar na melhoria da performance. Existe o caminho do perfil da câmara propriamente dita, né, que vai levar em conta as características operacionais, o estágio em que esse britador está alocado, os limites dos esforços mecânicos que esse equipamento possui, a utilização ou não de perfis padrões ou otimizados e, propriamente, os perfis otimizados e especiais. E também a própria curva de alimentação. Tudo isso vai influenciar na escolha ideal do perfil da câmara de britagem, seja ela dentro de uma cavidades padrões, né, de perfis padrões, ou de perfis otimizados e especiais. Outro caminho a ser analisado também é a questão do próprio material com que se produz essas peças de desgaste. Existem hoje diversas possibilidades de trabalho para isso, né? Aqui, propriamente dito, levaremos em consideração o quê? O material que está sendo aplicado na alimentação do britador, ou seja, qual tipo de minério, qual tipo de rocha que está alimentando, quais as características exatamente, a britabilidade, a abrasividade desse material. A resistência ao impacto necessária que o material que está sendo produzido ofereça. É um processo com alto impacto, com baixo impacto, ou não? É um processo que tem maior, que precisa de mais resistência ao desgaste, é um material abrasivo, menos abrasivo, oferece corrosão ou não. E para isso, existem hoje diversos materiais, né? O típico manganês austenítico, que todos nós aí temos mais no dia a dia, né? Dentro das peças de desgaste, quando se fala em britadores, mantas, mandíbulas e revestimentos. Mas também podemos trabalhar com aços martensíticos, que são materiais aí com menos manganês, né? Mas propriamente outros elementos de liga, de baixo carbono. Também podemos trabalhar com ferro fundido branco, materiais cerâmicos e também
uma composição de um ou mais itens no mesmo material. Isso vai depender exatamente da resistência ao impacto necessária e da resistência à abrasão. E, infelizmente, uma caminha no sentido contrário da outra. Quanto mais resistência ao impacto eu necessito, menor resistência à abrasão esse material oferecerá atualmente, né? E quanto maior a resistência à abrasão eu necessito, com certeza ele terá uma menor resistência ao impacto. Isso vai depender dessa composição e dessa escolha do tipo de material, desses materiais que eu estou aplicando e também do tipo de britador ou a tipo de peça que vai ser aplicada. Hoje, existem, além de todas essas questões dos materiais de desgaste, né, existem os fatores que impactam na capacidade produtiva do britador. Quando nós instalamos um componente novo num britador, esse britador inicialmente ele não possui a capacidade produtiva em 100%. Né? A maioria das vezes nós podemos observar que ele começa ali entre 80% a 90%, e ao longo da fase inicial, aí, ao longo seria um período no que a gente considera, quando se trabalha com aço manganês, um período de encruamento do material ou de adequação do perfil dentro daquele processo específico, há uma acomodação dessas peças, até que consiga atingir aí sua plena capacidade produtiva dentro daquela câmara, daquela cavidade. E ao longo da vida útil, né, desse revestimento, ela vai decaindo, né? Essa fase intermediária aí seria uma fase de produtividade normal, né? Mas ela vai caindo ao longo do tempo, até um ponto que essas peças de desgaste chegam num limite de sua vida útil e começam a decair drasticamente a produtividade. É nesse momento que temos que encontrar o ponto de equilíbrio para fazer o momento certo de troca desses componentes, porque a partir de um determinado momento, o custo da peça de desgaste ela se torna insignificante perante a perda de produção que eu estou tendo, né? Pois isso aqui, quando se falamos em perda de produção, nós estamos falando propriamente em perda de dinheiro, né? É produto. Deixamos de produzir um produto que alto custo em prol de estender um pouco mais a vida útil do revestimento. E aí perdemos dinheiro no final do processo. Então, qual é o momento certo de troca? Depende, né? Depende de cada processo e dessa análise. Quanto eu estou perdendo de produção em prol de quanto custa esse conjunto de revestimento. Então, essa é uma análise que tem que ser feita no dia a dia. Bom, mas aí, então, como que analisamos aí? Qual o caminho, né, para trabalhar na eficiência da britagem? Bom, existe primeiro, os primeiros passos aí, né, que é trabalhar o quê? A escolha da cavidade correta para o tamanho da alimentação. Respeitar a capacidade do equipamento, tanto em capacidade volumétrica, quanto capacidade de esforços, né? Enfim. Eliminar os finos que causam a compactação. Quando o britador não é feito para trabalhar com material fino, né? Ele aceita uma quantidade de material fino. E o que a gente considera material fino? Material fino é todo material que é menor do que a regulagem de abertura do britador, né? O famoso APF, né? Abertura da posição fechada, ou seja, é aquilo que é menor do que a regulagem que eu estou fazendo no equipamento.
Então é um material que vai sofrer pouca cominuição e só vai me causar prejuízo no processo, né? E aqueles materiais mais finos que 4 milímetros em excesso, podem causar uma compactação e, com isso, sobrecarga no equipamento. Analisar se o perfil de desgaste que eu estou tendo atualmente, ele está regular ou irregular. Isso nós vamos falar um pouquinho para frente aqui. Porque todo desgaste que é irregular, ou seja, possui uma descontinuidade no seu desgaste, ele prejudica a performance. Ou ele vai reter a produção, ou ele não vai permitir a regulagem correta do equipamento, ou ele vai aumentar a potência exigida para se britar o produto. Lógico, tenho que manter uma alimentação constante também e sempre o britador cheio de acordo com as características de cada britador e o que manda o manual do fabricante, né? Essa alimentação constante quer dizer o quê? Evitar ao máximo o famoso liga e desliga na alimentação, né? Porque o processo ele demora a ter uma estabilização e com isso eu estou perdendo a eficiência do britador e também quanto mais vazio o britador trabalhar, mais perda de energia estou tendo, né? Além disso, substituir os revestimentos no momento adequado, que é o que nós falamos anteriormente, né? Ou seja, entender qual é o ponto de troca ideal desses revestimentos e substituí-los para que eu não tenha perda produtiva. Esses são os primeiros passos antes de começar a trabalhar num perfil otimizado, né? Numa câmara otimizada. Mas aí a gente fala em perfil irregular, né? Estávamos falando em perfil irregular. Quando nós falamos em britadores de mandíbulas, nós podemos entender o quê? Um perfil de desgaste regular, ou seja, um desgaste normal, é quando você tem mais ou menos essa situação aqui, né? Eu vou tendo a perda de desgaste ao longo do ângulo de britagem normal, natural do material que estou britando, e ele vai se desgastando, e quando eu virar essa peça e retirar, ela vai estar no melhor aproveitamento possível. Nesse caso, eu tenho um desgaste localizado na região inferior, né? O que isso vai me ocasionar? Eu vou ter uma situação similar a esta. Eu vou ter perda do perfil dos dentes da mandíbula e o centro da mandíbula continua intacto, né? E, além disso, a situação me causa um ângulo de britagem ruim para o material e pode causar o escorregamento dele ao longo do processo. Mas pode acontecer o contrário também, né? Um desgaste localizado na região central, em que o material ele não brita, né? Também ele fica engasgado no britador nessa região central, e com isso eu tenho perda produtiva e tenho que substituir também as mandíbulas com muita massa ainda, que poderia estar sendo utilizado aí de desgaste, ou seja, estou perdendo dinheiro aqui na questão do material, mas também estou perdendo dinheiro na produtividade do equipamento. E gastando energia desnecessariamente aí por um processo ineficiente. Quando nós falamos em britadores cônicos, existem também as mesmas situações. Por exemplo, um perfil de desgaste irregular é quando eu tenho o afinamento aí da área da peça, numa forma que a peça sai basicamente em linha reta, né? Eu vou tendo as espessuras, elas vão se afinando proporcionalmente ao contorno externo, no caso do revestimento, e ao interno na questão da mandíbula,
da manta, perdão. Então, esse é um desgaste irregular. A peça sairá na sua menor espessura possível. Eu posso ter situações com desgaste localizado na região superior, inferior ou realmente mais central. Então, cada uma vai ser decorrente de uma deficiência propriamente do britador, de situação inadequada para este processo. Então, tudo isso vai me causar o quê? A retirada das peças em condições ou prematuras ou ainda com muito material que poderia estar sendo utilizado. Ou seja, o material de desgaste ele está posicionado em situações em que não foram utilizados. Aqui eu posso ter o extremo, por exemplo, de cisalhar a peça e cair dentro do britador, né, causando aí até a quebra em outras condições. Nesse perfil que muitas pessoas conhecem aqui como costa de pato, né, ou sino, nós temos mais um agravante, nós temos uma retenção do material na câmara de britagem. E isso causa perda de produtividade. Também é uma situação que, além de impactar nos custos propriamente do material de desgaste, também impactam diretamente na produtividade do equipamento. Bom, isso nós temos o caminho que, então, de tentar sanar primeiramente com os perfis padrões, mas podemos estar otimizando as câmaras de britagem para ter um melhor aproveitamento, um melhor rendimento, uma melhor produtividade. Então, a otimização da câmara, ela é a forma de você melhorar mais drasticamente o desempenho, que é adequar as condições de desgaste do seu equipamento, adequar a condição da cavidade da câmara às condições do seu processo, né? Então, quando a gente trabalha em melhorando o desempenho, nós temos a opção de ou estar investindo em novo equipamento ou realmente otimizar os equipamentos e processo existente. Se a gente otimiza a câmara, nós temos o quê? Temos muitos benefícios. Nós podemos otimizar a taxa de produção, adequando com o produto. Nós podemos melhorar a taxa de alimentação com essa modificação. Ter uma carga da planta mais balanceada entre os diversos britadores, né? Adequando esses britadores, cada um com suas capacidades. O que nós temos que ter em mente sempre o quê? Eu costumo dizer que a planta de britagem ela é como se fosse uma orquestra, né? Cada equipamento ele dá um acorde para o próximo dar a sequência. Então, quer dizer, o produto de um equipamento ele vai servir de alimentação para o outro. Então, o equipamento anterior tem que estar fornecendo condições do posterior estar absorvendo o que vem dele, fazendo o seu melhor e passando à frente para o próximo, e assim sucessivamente. Podemos trabalhar também no que ter a menor carga circulante no processo, né? Ou desperdício de materiais. Aprimorar a forma do produto, né? Otimizar a tolerância para os finos da alimentação. Mas também isso trabalha no tempo de atividade da planta, ou seja, com revestimentos que durem mais, né, o que tenham maior desempenho, eu vou ter maior vida útil, menos trocas de peças, maior segurança, porque eu vou ter menos exposição ao risco e mais tempo de atividade e, consequentemente, um menor custo por tonelada. Quando planejamos câmaras otimizadas, também pode ser trabalhado em fazer trocas mais rápidas, né? Utilizando um design aprimorado ou até mesmo
ferramentas, né, que acelerem o processo de manutenção. Então, vou ter uma remoção e uma instalação mais fácil. Com isso, vamos aprimorar a segurança, oferecer que o equipamento fique mais tempo em atividade e reduzir o custo também por tonelada. Enfim, existem várias formas de trabalhar o cronograma de revestimento, de troca dos revestimentos. Existem britadores que trabalham muitas vezes com a troca de um revestimento fixo num determinado período e o móvel num outro período. Então, quando se adequa, faz um balanceamento para que os dois sejam trocados ao mesmo tempo, além de otimizar essa situação, você também vai ter o equipamento mais tempo disponível e, consequentemente, também agir na segurança. A cavidade também otimizada, a câmara otimizada, ela reduz os picos de energia, né? Ou os batimentos do anel, né? Então, oferece mais tempo e otimiza também a questão da eficiência energética, ou seja, eu estar produzindo ao máximo da capacidade do britador para aquela potência que foi consumida pelo maior tempo, ou seja, otimizando todo o processo a fim de ter realmente a utilização do equipamento no seu período máximo, e tendo o custo por tonelada e o custo por quilowatt-hora o máximo possível. A otimização de câmaras, na verdade, ela depende de algumas etapas, né? Então, a gente identifica normalmente como 6 etapas: a coleta de dados em campo, né? Uma análise desses dados, desenhar esse processo, ali implementar, monitorar, desenvolver, e isso num ciclo contínuo. Aliado a isso, importante traçar os objetivos de melhoria do processo e da otimização. E como trata-se de uma otimização contínua, qual é o primeiro, atingindo o primeiro, qual é o segundo, o terceiro, e assim sucessivamente, né? Então, é um processo contínuo que não tem fim. Na verdade, ele vai se adequar, terá ajustes finos, ajustes mais grosseiros e melhorias do processo. Para trabalhar, como eu disse, trabalhar nisso, nós precisamos também analisar o material, né? Para ter aquelas características do material e desenvolver a melhor câmara para o britador. Dentro disso, a análise granulométrica é muito importante para definir exatamente qual o tamanho máximo dela de alimentação. Um teste mineral para conhecer a abrasividade, britabilidade, índice de lamelaridade e outras características que influenciam dentro da cavidade, são muito importantes para determinar quanto que nós podemos melhorar e qual é a estimativa de vida útil desse novo conceito da câmara, ou efetivamente qual o impacto disso no desgaste. É necessário também conhecer o índice de escorregamento do material que está sendo britado, porque ele vai influenciar no ângulo de britagem que nós precisamos alterar ou maximizar para obter a melhor produtividade, o melhor balanceamento entre produtividade e potência requerida. E existem outros testes que podem ser feitos completo na britagem, um teste realmente simular a britagem, fazer uma simulação da britagem como um todo em laboratório para se ter os parâmetros necessários na evolução. Após
essa análise do perfil desgastado, dos materiais, aí realmente começa um trabalho de otimização da câmara de britagem, onde hoje existem softwares, cada fabricante possui um sistema, a Metso Outotec possui um software de simulação, onde ele simula com os dados de alimentação de material e dos perfis utilizados, do ponto de desgaste, uma simulação anterior de todos os esforços e zonas de britagem e onde está sendo o desgaste e as correções que está sendo realizado para essa otimização, para que realmente o esforço de britagem ele não seja maior do que o esforço que o britador pode suportar. Então é muito importante nesse desenvolvimento fazer essa simulação, redesenhar as cavidades, alterar se necessário, até que possa ser feita a decisão pela cavidade final para se produzir a peça. Bom, como eu disse, esse processo ele é contínuo. Depois disso, desenhado, vai ser fabricado, colocado em prática, e ali você vai ter a análise posterior do novo perfil de desgaste. Toda vez que eu altero um perfil, altero uma cavidade do britador, ele vai, durante o processo, ele vai ter uma nova condição, tanto de produtividade quanto do desgaste propriamente dito. E isso depois tem que ser analisado e comparado com o que foi previsto durante essa otimização. E se os objetivos estão sendo alcançados e se são necessários ajustes para esse processo. No outro ponto, também a gente precisa considerar que um dos KPIs aí de sustentabilidade é a questão da segurança. Então, hoje também existem diversas ferramentas e dispositivos para serem utilizados ao longo desse processo. Quando, por exemplo, em giratórios primários, existe a possibilidade de trabalhar com carrosséis, onde você faz uma pré-montagem dos côncavos do giratório fora do equipamento e suspende e leva todo esse conjunto de uma vez só para dentro do britador. E o próprio carrossel serve de plataforma para trabalhar nos segmentos superiores do equipamento. Então, é uma ferramenta muito importante que, além de otimizar a velocidade de substituição, também oferece a segurança necessária para quem está exposto ao risco. Em britadores de mandíbula existem hoje também diversas possibilidades. Ferramentas próprias, especiais, desenhadas para sustentação e elevação das mandíbulas. Tem a utilização de solda, que é muito importante, tanto também para os revestimentos laterais. Existem sistemas ergonômicos hoje para as porcas de fixação das mandíbulas, com utilização de ferramentas de pequeno porte, não mais aí ferramentas de grande porte, que ajudam bastante na ergonomia e na segurança de quem está exposto ao risco da substituição, além de plataformas de segurança ergonomicamente desenhadas e leves, que se adequam à cavidade do britador e proporcionam aí a segurança do operador dentro da cavidade. No caso de britadores cônicos, existem ferramentas próprias para içamento, além de torqueamento de mantas, para não utilizar chaves de impacto, marretas e coisas do gênero.
e também ferramentas, hoje, dispositivos para medição do APF do britador, da regulagem do britador cônico, sem a necessidade de utilização de chumbos ou calibradores passa ou não passa. Isso pode ser executado com o britador em movimento, mas sem alimentação. Então, existem várias formas. Além disso, muito importante para agilizar o processo de troca são a utilização de cabeças e bojos reserva, que você pode fazer a substituição com a planta operando e só fazer a troca do conjunto montado já diretamente no britador. Bom, pessoal, essa é uma visão mais geral do processo. Eu estou disponível aí para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, espero ter contribuído aí um pouco aí com as solicitações propostas. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada pela apresentação, viu? Foi excelente, muito didática e também bastante calma. Eu acho que foi bem esclarecedor para todos nós. Nós temos uma pergunta aqui, tem outras que ficaram como anônima também. Eu vou ler essa primeira, e eu só lembro as pessoas que estão participando que elas podem fazer as perguntas agora, aqui mesmo na parte de perguntas e respostas. Então, vamos lá para a primeira. Qual seria a forma de resolução mais simples para o problema das costas de pato? Basicamente, o mais simples quando está acontecendo a situação de costas de pato, ou o efeito sino, é porque a cavidade não está adequada com o tamanho de alimentação do material. Esse é o primeiro ponto, e mais provável. Ou seja, o material está concentrado numa granulometria próxima do APF, mas um material um pouco fino para o britador. O importante dentro do britador é você estar alimentando ele com uma, digamos assim, uma curva granulométrica que tenha material ao longo de todo o seu, digamos assim, materiais compondo ao longo de toda a graduação da curva. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma cavidade que ela foi dimensionada para trabalhar com um APF lá em torno de 15 milímetros, 16 milímetros, e ter um tamanho máximo de alimentação de 150, por exemplo. O que acontece? Eu deveria ter material ao longo de toda essa composição, de 150 até os 15 milímetros. Geralmente, a costa de pato ela aparece muito quando eu estou com material concentrado ali para baixo, ou seja, eu tenho muito material, por exemplo, em torno de 50 milímetros, e não tenho uma composição acima. Eventualmente, uma pedra ou outra chega a 150, ou nem tenho isso. Por exemplo, pode ser que o meu top size não é 150, meu top size seja 50 ou 80. Então, isso concentra o desgaste na região inferior e causa inicialmente essa costa de pato. Isso é um dos fatores, que aí ao longo do que vai se desgastando, ele concentra naquele ponto e começa a reter a produção. Mas pode ter um conceito também de que, de acordo com a mudança de cavidade ali, os dois pontos entre o revestimento e a manta não estão exatamente finalizando junto. Deixa eu ver se eu trago um exemplo mais prático. Só um minuto, por favor. Aqui mesmo, acho que aqui mesmo mas dá para a gente ver. Então, por exemplo,
Eu não sei se dá para ver meu cursor aqui, mas o que acontece? Imagine que esses dois pontos finais aqui, eles não estejam perfeitamente alinhados de acordo com a regulagem do APF, do fechamento da máquina. Então, ele às vezes pode começar, a manta, por exemplo, pode estar um pouco mais baixa e está causando esse efeito mais significativo na manta. Mas o mais comum é realmente estar relacionado ao tamanho da alimentação versus a cavidade selecionada. Ok? Obrigada, Capucho. Existe algum outro ponto que você acha que merece esclarecimentos, Capucho, ou a gente destacar um pouquinho mais? Porque essa foi a pergunta que nós tínhamos aqui. Tinha uma outra também pergunta, mas acho que você já acabou respondendo, que é como é possível identificar esse desgaste do cone? Se existe uma ferramenta de diagnóstico ou se é puramente serviço? Não. Muitas coisas são, como nós falamos aqui, são visuais, né? Quando você olha para, vamos falar assim, para um britador cônico, você começa a ver sintomas de um perfil que não é totalmente linear. Ou, por exemplo, nesse caso aqui, você visualmente, quem está em campo, percebe que o material ele tá saindo com muita massa, que tá saindo grosso. A gente costuma falar assim, tá saindo grosso e eu tô tendo que trocar. Então, alguma coisa não está correta. Então, inicialmente, o importante é o quê? É você ter todos os manuais hoje, os catálogos, né, de equipamento para as cavidades selecionadas, eles trazem parâmetros, seja da Metso Autotec, seja de outro fabricante, eles trazem alguns parâmetros. Qual é o limite máximo do tamanho de alimentação para aquela cavidade e qual o previsto mínimo de abertura. Então, você precisa se encaixar dentro disso. Conseguindo, se o material está muito concentrado numa posição, ou se você pode caminhar entre as cavidades, verificando que o seu top size, o seu tamanho máximo, está muito abaixo ou muito acima do que está de limite ali no catálogo, então é uma avaliação que você precisa ver se você pode caminhar para uma cavidade menor ou maior. Então, temas muito importantes o tamanho de alimentação para aquela cavidade, a quantidade de material fino, ou seja, eu tenho uma eficiência no peneiramento para estar jogando material somente que precisa ser britado, para ter uma eficiência de britagem adequada e eu não estar desperdiçando energia e nem peça de desgaste por um processo que já deveria ser produto e não estar ali dentro do britador.